Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais famosos e talvez um dos mais debatidos da psicanálise, o complexo de Édipo, do Freud. A ideia aqui é fazer uma jornada bem completa, partindo daquele mito grego trágico e antigo, até chegar na teoria psicológica que simboliza a formação da nossa personalidade. O objetivo é explicar cada detalhe de uma forma bem prática e clara, com exemplos, para não ficar nenhuma dúvida. Para começar, a gente precisa imaginar a história de origem mais dramática possível. É a narrativa de um homem que tenta desesperadamente fugir de uma profecia terrível. Mas, olha a ironia, cada passo que ele dá para longe dela é um passo direto para o seu cumprimento. É uma história sobre destino, sobre certa cegueira e sobre verdades muito dolorosas. E foi exatamente essa carga dramática imensa que o Freud pegou emprestada para ilustrar como a nossa própria mente se desenvolve. E para manter tudo bem organizado, a gente vai seguir essa estrutura. Primeiro, o mito de Édipo. Depois, a passagem para a cultura. Em seguida, a experiência do menino e a experiência da menina. E para fechar, os frutos do complexo. Parte 1. O mito de Édipo. Acompanhando essa linha do tempo, a gente vê que tudo começa quando Laio e Jocasta recebem uma profecia do oráculo. A profecia dizia que o filho deles mataria o pai e casaria com a mãe. Para evitar isso, eles abandonam o bebê num monte. Só que a criança é salva e criada pelo rei de Corinto. Anos depois, já adulto e jurando que era filho biológico de quem o criou, o Édipo escuta a profecia. Aterrorizado, ele foge para proteger os pais. E é aí que entra a tragédia. Na estrada, sem saber de nada, ele se mete numa briga e acaba matando o próprio pai biológico, o Laio. Ou seja, a tentativa de fugir do destino foi exatamente o que carimbou o passaporte dele para essa tragédia. Nessas viagens, o Édipo dá de cara com a Esfinge, que era um monstro que aterrorizava a cidade de Tebas. Ela lançava um enigma para os viajantes com um ultimato bem direto: decifra-me ou te devoro. O enigma era: que animal tem a princípio 4 pernas, depois 2 e em seguida 3. O Édipo brilhantemente mata a charada e responde que é o ser humano. Como bebê, engatinha com 4 apoios, adulto anda com 2 pernas e idoso usa bengala, a tal terceira perna. Com isso, a Esfinge é derrotada. Como prêmio por salvar a cidade, o Édipo vira rei e se casa com a rainha viúva, a Jocasta. Eles chegam a ter 4 filhos. E aí, a verdade devastadora vem à tona. Quando eles descobrem que ele tinha matado o pai e casado com a própria mãe, a Jocasta tira a própria vida. O Édipo, numa agonia absurda e desesperado por não ter enxergado a verdade, fura os próprios olhos. É o castigo final, o ápice dessa tragédia absoluta. Parte 2. A passagem para a cultura. Agora, a grande sacada da visão freudiana é que o Édipo não é visto como um evento histórico real, mas sim como uma experiência estrutural e universal. A lógica é a seguinte: todo bebê nasce como um ser estritamente biológico, guiado por puros instintos. Para se tornar um ser humano inserido no mundo, a gente precisa internalizar a cultura. Pensa na prática. Uma criança precisa aprender que não pode simplesmente arrancar o brinquedo da mão do coleguinha na força, lá na creche. Essa internalização acontece de forma social, mudando de cultura para cultura, e de forma singular, o que significa que cada pessoa vai expressar esse processo de um jeito único, através das suas próprias fantasias e sintomas. Então, o ponto crucial aqui é entender os tabus centrais que estruturam essa passagem. De um lado, a gente tem a proibição do parricídio, que é o assassinato do pai simbólico. Do outro, a proibição do incesto. Mas olha, muita atenção nessa parte. O texto-fonte destaca que esse desejo incestuoso não é literal, não se trata de abuso. Na psicanálise, isso é uma metáfora. Esse desejo edípico representa aquele anseio primitivo de voltar a um estado de fusão absoluta com a mãe, sabe? Aquela busca por um conforto total, quentinho, sem nenhuma frustração ou regra externa ditando o que fazer. E é isso que ilustra perfeitamente a função cultural do complexo. Como o Freud pontuou lá em 1905, a criança percebe que os desejos primitivos dela nunca vão ser totalmente satisfeitos. Ela precisa, na marra, aprender a lidar com as frustrações e a ajustar os impulsos à realidade. É como a criança que faz birra querendo doce antes do jantar, mas acaba entendendo na prática que a regra da casa simplesmente não permite. É exatamente aí que a gente aprende que existem leis e limites culturais que precisam ser respeitados. Parte 3. A experiência do menino. Falando do desenvolvimento masculino, o material foca na chamada fase fálica. Nesse estágio, o conceito de poder e de força ganha um símbolo. Essa dinâmica teórica cria um cenário onde o menino desenvolve fantasias de ter a mãe só para ele. E isso, inevitavelmente, acaba colocando a criança numa posição de rivalidade simbólica com a figura paterna.
O documento detalha que essa fase é marcada por uma teia de desejos intensos e bem contraditórios. Existe a vontade de impor presença e ter a atenção da mãe 100% do tempo. Mas é um terreno pantanoso, porque também existe a vontade de ter o amor e a aprovação do pai, só que misturada com um certo medo. E num verdadeiro paradoxo, aparece uma rivalidade pura, um desejo fantasioso de tirar o pai do caminho para assumir o lugar dele como a figura central da casa. A resolução desse conflito gigante no menino, segundo a teoria, é impulsionada pelo medo. A gente chama isso de angústia de castração, que age como um medo de ser punido por esses desejos proibidos. É esse temor que obriga o menino a abrir mão da mãe como um objeto de desejo direto. E o que acontece depois? O narcisismo se fortalece, e a energia desses desejos é redirecionada. É o que a psicanálise chama de sublimação. Na prática, ao invés de focar no núcleo familiar, a criança pega toda essa imensa energia e joga no aprendizado da escola, nos esportes, em fazer amigos lá fora. Parte 4. A experiência da menina. O texto base explica que no estado inicial da fase fálica, a menina também tem a mãe como primeiro objeto de amor e, no imaginário dela, acredita que compartilha das mesmas características de poder. A virada, dentro desse quadro teórico do Freud, rola quando ela constata a diferença anatômica, percebendo uma certa falta simbólica. Sobre essa ótica, a reação inicial é jogar a culpa dessa falta nas costas da própria mãe. Isso acaba criando uma rivalidade super complexa com a mãe, disputando a figura do pai. Tem uma dualidade bem fascinante aqui. De um lado, o desejo de ter o poder, de tomar para si o que a teoria entende que o pai entrega para a mãe. Do outro lado, o desejo de ser o foco das atenções e ser possuída por esse pai. É uma dinâmica que cria uma ambivalência emocional muito profunda em relação aos pais. E como a menina sai desse labirinto? O documento aponta que acontece uma renúncia ao pai e aquelas fantasias. No lugar daquele desejo romântico de posse, entra a identificação. A criança passa a internalizar características tanto da mãe quanto do pai. Aquele desejo mais primitivo é sublimado, o que abre as portas para novos parceiros no futuro. Enquanto isso, a figura paterna continua ali, firme e forte, como modelo de referência central para a vida afetiva dela. Parte 5. Os frutos do complexo. A grande sacada do complexo de Édipo é que ele nunca some completamente. Ele deixa raízes bem profundas. A principal delas é o que chamamos de superego. Como a criança entende que não pode possuir os pais, ela decide fazer a próxima coisa mais lógica, se tornar parecida com eles. Esse processo de identificação é o que cria o superego. Para ficar bem prático, pensa nele como a voz da nossa consciência, um juiz interno ou uma bússola moral introjetada. É aquela vozinha que faz a gente sentir culpa quando quebra uma regra de trânsito ou quando falha com os próprios princípios éticos lá na vida adulta. E fica muito claro que é durante todo esse embate que a nossa identidade sexual e os papéis sociais começam a ganhar forma. O documento lembra que, sobre essa perspectiva, masculinidade e feminilidade não são apenas dados biológicos com os quais a gente nasce. Na verdade, são construções psíquicas e culturais super profundas. Elas são aprendidas e absorvidas exatamente nesse processo de identificação com os pais, o que acaba definindo como vamos nos relacionar e dar afeto no futuro. Para resumir o peso de tudo isso, a citação do próprio Freud é cirúrgica. O Édipo funciona como a grande base que estrutura a pessoa na sociedade. É bem aquele momento em que a criança cai na real de que o mundo não gira em torno dela para satisfazer tudo que ela quer. É aí que ela descobre a lei, os limites, o que é proibido e, de um jeito organizado, a própria sexualidade. O que nos deixa com um pensamento bem instigante para fechar nossa explicação. Pensa bem, se as nossas noções mais profundas do que é certo e errado, se as nossas escolhas de quem a gente vai amar e os nossos limites morais nascem como respostas diretas à proibição de desejos lá na primeira infância, até que ponto a nossa identidade adulta é realmente autônoma? Será que a gente tem escolhas 100% livres ou somos em grande parte apenas o reflexo da nossa primeira grande negociação com as regras da cultura? É algo pesado e muito profundo para se refletir. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação